Graça e paz, igreja. Graça e paz para quem está em casa também, assistindo a gente pelo Facebook, pelas redes sociais. Queria compartilhar com os irmãos aqui uma palavra em Abacuque 3,17. Abacuque 3,17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas, nem curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é uma palavra maravilhosa, né? Principalmente para a gente que é cristão, né? Será que a gente está se alegrando no Senhor, mesmo com as dificuldades, mesmo com o serviço quase todos os dias, os nossos problemas diários, área financeira, conjugal, familiar, espiritual também, mas a palavra fala que a gente tem que se alegrar no Senhor, né? Então, em nome de Jesus, irmãos, hoje é minha primeira vez vindo aqui, o pastor me deu a oportunidade e eu estou muito feliz também. E eu quero orar com os irmãos e também agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque só o Senhor sabe o quanto eu caminhei para poder estar aqui em cima. Para alguns pode ser pouco, mas para Deus, isso para mim com Ele é maravilhoso, é um presente divino que eu vou lembrar por muito tempo. Amém, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar, que cada irmão, Senhor, venha ser cheio do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Enche, Senhor, a vida de cada um que está aqui hoje, Senhor, incendeia, Senhor, porque se somos lenhas, Senhor, queremos queimar, Senhor, mas queremos queimar de amor, Senhor, pelo Teu Evangelho, por fazer o ID, Senhor, por manifestar o Teu poder, Senhor. Se alguém não tem o poder do Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, usa a vida de alguém, Senhor, para colocar, Senhor, assim como Paulo, Senhor, também fez, impôs as mãos naquelas pessoas que não tinham, Senhor, conheciam a Jesus, mas não tinham o Espírito Santo, Senhor. Usa também a vida de cada um aqui que tem, Senhor, para compartilhar do Teu poder, para compartilhar das boas novas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, somos mais que vencedores na Tua presença, Senhor. A Tua palavra fala que somos mais vencedores em Romanos, Senhor. E fala em Romanos 8:1 que a gente é livre, Senhor. E não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta presença, por essa oportunidade, Senhor. Manifesta, Senhor. Desce com o Teu fogo neste lugar, Senhor. Assim como no dia de Pentecostes, Senhor. Também queremos ver o fogo, Senhor, descer. Também queremos ver o fogo ser manifestado. O Teu Espírito passando neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aquilo que eu estou sentindo por Ti, Senhor. Que os nossos irmãos aqui hoje venham sentir mais, Senhor. Venham sentir em dobro, Senhor. Incrível, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, Senhor. Clamamos pela Tua presença, Espírito Santo. Clamamos pela Tua presença. A Tua palavra fala onde 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor estará no meio, Senhor. E eu creio que o Senhor está aqui. Eu sinto a Tua presença, Senhor. Eu sinto isso, Senhor. Então, Senhor, manifesta, Deus. Fala no coração de cada um aqui hoje, Jesus. Fala, Senhor, ensina-nos, que possamos sair daqui cheios e transbordantes, Senhor, em nome de Jesus, porque somos luz, Senhor, e fomos chamados para clarear, Senhor, no meio dessas trevas. Onde a gente sair na rua, as pessoas verão Cristo em nós, porque somos luz, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória, Senhor, manifesta a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui. Declare: Jesus, Jesus. Eis-nos aqui, eis-me aqui. Por isso eu me rendo, eu me rendo.
Aleluia! Nós estamos aqui por causa de Deus, amém? Glória a Deus! Deus é bom, Deus é eterno, Deus é maravilhoso, Deus é digno de glória. Ele é aquele mesmo Deus que abriu o mar e Ele está neste lugar, amém? Se alegre, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja virgem na figueira. Deus, Ele é o teu provedor. Deus, Ele é o teu sustento. Deus é o teu Pai. O Pai que cuida, o Pai que provê, o Pai que sustenta. Estenda as suas mãos para Ele. Ele vai segurar nas suas mãos e te manter de pé. Se alegre com Ele, porque Ele está neste lugar. Tu és tudo, Senhor. Tudo de mais precioso, Pai. Te adoramos, dê palavras de gratidão, de amor a Ele, aleluia. Oh glória, glória. Declare: Tu és minha porção. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Oh, Pai, que nós venhamos atrair a tua glória, Senhor, para nós essa noite. Que tu venha ser o centro, Senhor, que tu venha ser o centro, que tu venha ser o primeiro de tudo, Senhor. Que as nossas vontades sejam deixadas de lado, que nós possamos, Senhor, começar a viver a tua vontade sobre nossas vidas.
que é perfeita, que é agradável, Senhor. Sabe, queridos, infelizmente temos vivido o peso, temos sentido nesses dias o peso, mas infelizmente o peso que muitas das vezes temos sentido não é o peso da glória de Deus. Temos sentido o peso das dificuldades, o peso das tribulações, das perseguições, o peso da luta, do cansaço do dia a dia, da rotina. Temos sentido muitos pesos. Um peso que nos faz ficar prostrado, mas prostrado distante de Deus. Mas que nessa noite nós venhamos falar: Senhor, eu não quero mais sentir esse tipo de peso. Que o peso, Senhor, que eu venha sentir é o peso da Tua glória. Que eu venha sentir o peso da Tua glória, Senhor, sobre a minha vida. O peso que me faz ficar prostrado, sim, mas prostrado na Tua presença, Senhor. O peso da Tua glória que me aproxima de Ti. É esse peso, Senhor, que eu quero sentir. O peso da Tua presença que estremece a minha carne. Até que eu não consiga mais ficar de pé. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a Tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a Ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra Te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu quero o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a Tua glória até eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Declare: Deus, Deus, derrama a Tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a Tua presença. Eu não quero, Senhor, não há outro igual a Ti, Senhor. Eu nasci, Senhor, somente pra Te adorar. Eu não quero os aplausos, Senhor, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois
Só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Sim, tu és. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Não temos sentido o peso da glória dele porque temos buscado tanto ser o foco das atenções. Temos buscado os presentes, temos buscado as bênçãos que ele pode nos dar. Não estamos ansiando mais a presença dele como o primeiro lugar em nossas vidas. E é por isso que temos sentido tanto peso, o peso do cansaço, o peso da carne. Temos que voltar a ansiar de verdade pela presença do Senhor e falar: Senhor, eu não quero de verdade ser o foco. Que o foco seja a tua presença, Senhor, em minha vida, Senhor. Que o foco seja tu, Senhor, aparecendo, tu brilhando a tua glória sobre minha vida, Pai. Quando nós pararmos de buscar os nossos próprios interesses, quando nós pararmos de buscar que o Senhor conceda o desejo do nosso coração e buscarmos a viver o desejo do coração de Deus, então nós vamos voltar a sentir o peso da glória dele sobre nossas vidas. O peso da glória, a glória que traz cura, a glória que traz restauração, que traz renovo sobre nossas vidas, aonde não há espaço para o cansaço da carne, aonde a carne precisa desaparecer. Derrama, Senhor, derrama sobre nós. Derrama sobre nós essa glória, porque nós precisamos, Senhor, ser constrangido por tua presença. Oh, Arabachei, Aramanabassu, Medicanta, Aramanabassou. A presença dele não tem nos constrangido mais, não. Aonde está a sede pela presença do Senhor? Aonde está o anseio pela glória do Senhor? Quando nós pensamos em chegar na presença dele, é sempre buscando nossos próprios interesses, mas não é assim que tem que ser. Ele quer manifestar a glória dele sobre mim e sobre você. Temos que viver a glória dele. É viver a glória dele, não é experimentar por um momento, por um segundo. Não é experimentar num culto, não, querido. É viver a glória dele todos os dias. É todos os dias. Oh, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, essa glória, porque nós precisamos sentir. Arabachei, Eremanamassou. Senhor, se houver liberdade, se houver anseio, derrama sobre nós. Derrama, Senhor. Pois reconhecemos que tu és santa. Sim, tu és santo. Oh, santo.
Santo. Santo, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Aleluia, Jesus. Santo teu nome, Senhor. Glorifica, Santo, Senhor. teu nome. Santo, santo. Oh, aleluia, aleluia. Santo, santo. Oh, me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Espírito Santo, eu me rendo a ti. Enche-me da graça e do teu amor. Declare, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me e ouve o meu clamor. Fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo. Pra quê? Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Sopra sobre nós, vem como um vendaval e faz o teu querer em nós. Eu e poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder,
sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Ele faz teu querer, faz teu querer em mim. Por isso eu me rendo. Você pode adorar? Eu me rendo pra te conhecer, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aplauda ao Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. As crianças podem estar vindo à frente para a gente estar orando por elas. Senta as mãos aí para a gente estar orando pelas crianças. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada criança. Te pedimos, Senhor amado, esteja abençoando elas, que elas sejam sendo tocadas pelo Teu Evangelho. Espírito Santo, que cada palavra que é semeada no coração dessas crianças, Deus, cresça e produza muito fruto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abre a palavra comigo em Mateus capítulo 13. Mateus 13, versículo 3. Mateus 13, 3. Jesus falou muitas outras coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Jesus está contando aqui de 3 tipos de semente que caiu em 4 tipos de terreno. Caiu à beira do... Pode se sentar. Caiu à beira do caminho. Caiu num terreno cheio de pedra. Outro tipo de semente caiu no meio do monte espinho. E um outro tipo de semente caiu em terra boa. E ele conta aí o que aconteceu com cada tipo de semente. Então os discípulos chegaram até ele e perguntaram: mestre, a gente não está entendendo. O pessoal está confuso, a gente aqui está mais confuso ainda. Explica para a gente, por favor. Aí Jesus explicou. Portanto, versículo 18. Ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho.
Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Eu quero o evangelho, não, eu quero ir para a igreja, não, eu quero ficar firme, eu quero. Porém, visto que não tem raiz, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Pessoal, vamos orar. Coloca a mão na palavra aí. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Jesus, pelo teu evangelho. E, Pai, que os nossos corações sejam terrenos férteis, Pai, onde a palavra vai ser semeada e produza, em nome de Jesus, muito fruto, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A gente está aí no terceiro dia da campanha do quebrantamento. E eu quero falar um tema aqui sobre alguns empecilhos que impedem o nosso quebrantamento diante de Deus. Que impede que a gente tenha um coração quebrantado. Lá em Isaías 57, versículo 15, Deus diz o seguinte: eu sou o alto, assim diz o alto sublime, aquele que habita num lugar inacessível e cujo nome é santo. Eu habito num lugar alto e sublime, mas também habito junto com aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Olha que legal. Deus habita no lugar mais alto possível, no lugar mais inacessível, no lugar mais excelente. Deus ocupa o primeiro lugar de todo o universo. Muitas vezes nós, seres humanos, quando sobe um pouquinho numa posição, num carguinho na empresa, num carguinho na igreja, recebe um carguinho aí na prefeitura, a gente fica se achando. A gente é assim, esse é o fato. Quando a gente quer ser um pouquinho mais de vida, a gente ganha um pouquinho mais de dinheiro, a gente se acha. Mas Deus ocupa a maior posição do universo, mas ainda assim Ele diz, olha, eu ocupo o maior lugar do universo. Mas ainda assim, eu habito com o humilde e com aquele que tem um coração quebrantado. Então, se a gente quer Deus na nossa vida, a gente tem que ter o quê? O coração quebrantado. A gente tem que ser humilde e ter o coração quebrantado. Lá em Jeremias 18, Deus manda Jeremias ir até um local, uma casa de um oleiro. Para quem não sabe, oleiro é aquelas pessoas que moldam um vaso de barro. Fazem vaso de barro com a própria mão. E Deus fala, Jeremias, vai até a casa de um oleiro e presta bem atenção. Então Jeremias foi até a casa de um oleiro e viu o oleiro trabalhando. E via que quando o vaso ele se quebrava, o vaso ele não ficava do jeito que o oleiro queria, o vaso ainda estava mole, estava maleável ainda. Ele pegava, ele desfazia tudo e refazia de acordo com a vontade dele. Ele era o artesão. Aí Jeremias teve uma revelação que assim tem que ser o nosso coração. Nós devemos ter um coração maleável, um coração que Deus pode trabalhar. Um coração quebrantado é isso. O coração quebrantado é um coração humilde que aceita a correção de Deus. Sabe, não é um coração duro que Deus fala alguma coisa e não aceito o que Deus falou. Não, Senhor, amém. A gente abaixa a cabeça para Deus, abaixa a cabeça para a palavra de Deus. E é isso que a gente vê aqui, nisso que eu vejo aqui quando eu leio esses textos, porque falam de diferentes tipos de terra. A semente era a mesma, mas a diferença é que a semente caiu em diferentes tipos de terra. E cada terra aqui representa um tipo de coração. Um coração que está à beira do caminho.
um coração que não tem raízes, que não recebe a palavra, um coração que está cheio de preocupação e que não aceita a palavra de Deus porque está preocupado com as coisas da vida. E tem um tipo de coração que esse precisa ser o nosso coração, um coração quebrantado, que está disposto a receber a palavra de Deus e produzir muito fruto para a glória dele. Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de corações? O primeiro coração aqui, que Jesus está falando aqui, é um coração que é como um terreno na beira do caminho. E ele fala, acho que deixa bem claro para a gente algo que é muito marcante, é que não se joga semente na beira do caminho. Onde é que a gente joga semente? No campo, onde a gente semeia. Mas não, esse semeador, ele pegou e jogou a semente na beira do caminho. E quando fala sobre isso, ele está falando sobre um local onde qualquer um tem acesso. Esse coração que recebe a palavra e é como esse terreno à beira do caminho, é um local onde todo mundo tem acesso. Eu recebo, eu venho na igreja, eu leio a palavra, eu ouço a palavra de Deus, mas eu também deixo que outras pessoas semeiem na minha vida, tenham acesso ao meu coração, que não estão lá levando a palavra de Deus. Eu estou aqui na igreja, eu ouço a palavra de Deus, mas eu vou para casa, eu escuto uma pessoa fazendo um comentário que não me edifica em nada, eu deixo que outra pessoa venha e entre na minha vida e faça coisas que não agradam a Deus. Eu vou vivendo a minha vida, eu estou aqui, eu estou recebendo a palavra, mas eu vou para outros lugares e vai pessoas que entram na minha vida e roubam a palavra do meu coração. Eu vou vivendo a minha vida e eu dou brecha para o inimigo vir e o diabo arrancar a palavra do meu coração. Eu não deixo com que a palavra... Não existe tempo para a semente entrar dentro do solo e começar a lançar raízes, porque logo que ela é jogada, logo ela é arrancada. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente acabou de chegar da igreja, a gente ouviu uma palavra maravilhosa que falou com o nosso coração, foi resposta de Deus, só que a gente entra em casa e arranca tudo. Acontece uma briga, acontece uma dificuldade, algum problema, qualquer coisa que seja, ou a gente chega em casa, senta lá, liga a televisão e entra um monte de porcaria, a gente começa a assistir um monte de porcaria, começa a mexer no Instagram lá, na internet, ver um monte de porcaria, e aquela palavra que estava lá, começando a germinar no nosso coração, de repente, é arrancada e jogada fora. Por quê? Porque a gente está permitindo que qualquer um acesse o nosso coração. Acesse aquele local onde Deus semeou a palavra, no nosso íntimo. Onde a palavra foi semeada, parece que qualquer um acessa. Parece que qualquer momento o diabo consegue ir lá no nosso íntimo arrancar a palavra. Lá em 1 Reis, no capítulo 12, conta a história de Roboão. Para quem conhece, tinha Davi, que era o rei de Israel, o grande rei, o rei Davi. Aquele que, quando era pequenininho, matou o gigante. Ele se tornou o rei mais lendário de Israel. Davi morreu, no lugar dele ficou Salomão, o filho dele. Todo mundo conhece a sabedoria de Salomão, o homem que recebeu a sabedoria de Deus. O homem mais sábio da face da terra. Ele governou Israel, e Israel nunca foi tão próspera quanto na época que Salomão estava reinando lá. Só que Salomão morreu também. E no lugar dele ficou o filho dele, chamado Roboão. Roboão tinha tudo para governar bem. Para você ter ideia, o livro de Provérbios, que é o livro de toda a sabedoria de Salomão, foi escrita para o filho dele, para Roboão. Olha que incrível. E quando Roboão começou a governar, ele chamou os conselheiros de Salomão para aconselhar ele como que ele deveria governar. Porque o povo estava vindo com algumas reclamações, estavam esperando algumas mudanças. E ele chamou os conselheiros de Salomão e perguntou: olha, o povo está pedindo isso aqui, o que eu faço? Porque ele sabia, porque em Provérbios, que o pai dele escreveu para ele, disse que na multidão de conselheiros há sabedoria e se alcança a vitória.
Então ele estava com isso na cabeça. Não, beleza, então eu vou chamar quem? Os conselheiros do meu pai. E ele chamou os conselheiros do pai dele. E eles deram um conselho muito bom para eles. Olha, trata bem o povo, trata o povo com dignidade, ajuda o povo que você vai consolidar o teu reino. Ele estava recebendo o quê? Uma semente boa no coração dele. Praticamente era a palavra de Deus para o reino dele. Só que ele falou, quer saber? Eu vou perguntar os conselhos para os meus amigos da minha idade. Os amigos deles deram um conselho dele muito ruim. Quer saber, ô Salomão? Faz o seguinte, trata mal o povo. O povo está reclamando demais, trata eles mal, pisa neles. O povo merece isso mesmo, ser pisado, porque aí você vai ser um rei que vai ser bem visto pelos olhos deles. Eles vão ver que tem um rei firme. Roboão pegou e seguiu o conselho dos amigos dele. Sabe, Roboão era como esse coração à beira do caminho, onde qualquer um tinha acesso. Qualquer um podia ir lá e dar conselho para eles. Qualquer um poderia semear. Os semeadores de Deus, os conselheiros de Salomão, iam lá e poderiam semear conselhos bons. Só que ele permitia que amigos ruins vissem lá e semeassem conselhos ruins. E muitas vezes nós somos assim. A gente permite que pessoas deem bons conselhos pra gente, mas ao mesmo tempo a gente está escutando um monte de porcaria por aí. Um monte de conselho errado. Um monte de gente que não sabe nem como viver a vida e está lá dando opinião pra gente. A gente aceita. Deus está chamando a gente para parar. A gente precisa ter a noção de quem que a gente permite acessar o nosso coração para entregar uma palavra, para entregar um conselho pra gente. E esse tipo de coração aí à beira do caminho, também existe outro ponto dele que diz que ele é um coração que ouve a mensagem do reino e não entende ela. Às vezes nós estamos aqui na igreja e nós ouvimos a palavra sendo pregada, existem princípios claros na palavra de Deus. Obedeça, faça, cumpra, execute. Faça isso, não faça aquilo. Existem princípios que são pregados aqui, existem princípios da palavra de Deus, só que muitas vezes nós temos a dificuldade de entender esses princípios, porque falta a revelação do Espírito. Olha, se você tem alguma dificuldade de entender algo da palavra de Deus, pergunte, peça ajuda para o pastor, peça ajuda para algum irmão com entendimento, mas ore a Deus e peça, Deus, dizendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu faço essa oração que está em Salmos. Deus, dizendo os meus olhos, tira as vendas dos meus olhos para eu compreender como a tua lei, a tua palavra é maravilhosa. Porque tem coisas que às vezes a gente não entende mesmo. Só que se você pede, o Espírito Santo ele te fala. Ele te conta, ele te explica tudinho. Só que muitas vezes a gente prefere não entender e a gente aceita. Não, tá tudo bem, eu não entender. Não, a palavra é mistério. E aí a gente continua como aquele coração que é como aquele terreno na beira do caminho. A gente aceita não entender a palavra. Cara, não, meu irmão, minha irmã, não aceita não entender a palavra. Peça a revelação para o Espírito Santo, que Ele vai te dar. E às vezes a gente também tem dificuldade de entender o que a Bíblia diz sobre nós. A Bíblia diz que você é amado, que você é filho, que você é aceito, que você é perdoado, que você foi resgatado, que você foi tirado do domínio das trevas e transportado para o reino do Filho amado. Só que muitas vezes, por você não compreender o que a Bíblia diz a seu respeito, a gente vive debaixo de escravidão. A gente vive uma vida miserável, uma vida longe de Deus. A gente aceita o inimigo vir e ficar jogando na nossa cara um monte de coisa que Jesus já apagou. Sabe, ficou para trás. Aqueles nossos pecados lá, aquelas besteiras que a gente fez lá atrás, ficou para trás. Jesus já me perdoou, já me limpou. Eu nasci de novo, mas a gente por não compreender, não entender o que a Bíblia diz ao nosso respeito, a gente permite que o diabo vá lá e roube a palavra do nosso coração. E ele faz isso mesmo, ele vai lá e arranca. Está falando, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Ele nem permite. Por quê? Faltou uma compreensão
do que a Bíblia diz sobre como eu tenho que viver e o que a Bíblia diz sobre mim. Isso está bem claro, 3 coisas. O que a Bíblia diz sobre quem Deus é, para você, ó, basicamente é isso, tá? Quer entender a Bíblia? É isso. Muitas vezes a gente fica lá tentando entender um monte de coisa, decorar um monte de coisa e tal. Ó, é o básico. O que a Bíblia diz sobre Deus? O que a Bíblia diz sobre você? E o que a Bíblia diz sobre como você deve viver para honrar a Deus? É o básico. Aprendeu isso aí, depois você começa a crescer um pouquinho mais. Mas aprende o básico para você firmar a tua identidade em Cristo. Só que a gente permite que o diabo vá lá e roube o que está no nosso coração. Ele mente para a gente. Ele mente dizendo para a gente que não vale a pena obedecer a Deus. Sabe? Não tem porquê. Foi o que ele falou para Eva, não foi? Eva tinha um comando, olha, Deus falou para Adão e Eva, ó, de todas as frutas aqui do jardim, você pode comer. Só não come a que está no meio do jardim não, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai conhecer a morte. O diabo veio e mentiu. Olha, Deus está falando isso aí só porque Ele não quer que vocês comam, não quer que vocês sejam igual a Ele. O diabo sempre vai mentir, dizendo o seguinte para você, olha, não vale a pena obedecer a Deus. Porque se você desobedecer a Deus, vai ser mais vantagem para você. Sabe, porque se você ficar sendo fiel, santo, sabe, você vai ver uma vidinha zoadinha, sabe, meio sem gracinha. Cara, mas se você atender os desejos da carne, seu pecado, você vai ter prazer, você vai ter vantagem. Sabe, ninguém vai te passar para trás. Você não vai ser o bobão. É o que o diabo mente para a gente. Que a gente vai ter vantagem desobedecendo a Deus. Nunca isso vai acontecer. E ele vai mentir. Como é que ele vai arrancar? Outra forma dele arrancar as promessas de Deus para a tua vida. Você tem promessas, Deus prometeu coisas para você que Ele vai cumprir. Para todos nós existe uma palavra profética, existe um plano de Deus para a nossa vida. Para todos nós. Existem promessas aqui na Bíblia, para todo o povo de Deus existem promessas individuais. Só que muitas vezes o diabo vem e faz a gente acreditar que as promessas de Deus não são para nós. Quem aqui nunca se pegou pensando o seguinte: ouviu uma palavra, ouviu uma promessa de Deus e pensou, isso não é para mim não. Ah, isso aí é para o povo lá, isso aqui é para Camila, é para o Iago, é para o Leandro, não, isso aqui, não, essa palavra aqui não é para mim não, não. Sabe, eu já aceitei a minha vida do jeito que tá. Tá bom assim, sabe? Não tem por que eu lutar por essa área da minha vida que está com problema, porque eu já aceitei que vai ser assim. Existe uma promessa de Deus abençoar a tua vida, o teu casamento, a tua vida financeira, a tua família, abençoar a tua saúde. Só que muitas vezes a gente permite que o diabo sopre na nossa mente que não é pra gente. Tudo está sendo pregado aqui, não é pra mim. Eu tô até vindo para a igreja, mas cara, eu não acho que eu vou ficar firme. Sabe, eu não acho que eu vou ficar aqui. É o inimigo soprando na tua mente, tentando roubar a palavra que está sendo semeada no teu coração. Não aceita. O que a gente tem que fazer então? Como é que a gente não aceita? Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não permita que o diabo roube o que Deus colocou no teu coração. Não permita que qualquer um fique falando, dando opiniões sobre a tua vida. Não permita com que outras pessoas digam que tudo aquilo que está sendo dito aqui, que Deus está falando para a tua vida, não é para você. Não aceita. Guarda o teu coração. Deus te disse algo, aceita Ele. Lá em Romanos 3, versículo 4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se alguém estiver mentindo para você, dizendo algo contrário à palavra, não aceita. Se você mesmo, se na tua consciência, tua mente fica falando, não, isso aqui não é para mim não, não, isso não é aqui para mim não, rejeita. Você está mentindo para si mesmo. Deus está falando a verdade. Aceita o que Deus diz a seu respeito. O diabo, a mente, a mídia, a sociedade está falando algo. Rejeita. Aceita o que Deus diz para você. Ouve o que Deus falou ao teu coração.
eu sempre gosto de pensar no apóstolo Paulo. Antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, cara, ele é o maior cristão da história da igreja. Ele foi o homem, o discípulo de Jesus, que mais honrou o evangelho, que mais viveu para Deus. Antes disso tudo, ele se chamava Saulo, ele era um fariseu que perseguia os cristãos. Ele odiava os cristãos, ele matava os cristãos. Tudo que Paulo queria antes de se converter, quando ele se chamava Saulo, era acabar com a igreja, acabar com o evangelho, ele odiava tudo isso. Aí ele tem um encontro com Deus e se torna um pregador da palavra. E eu imagino que ele ia pregar em algumas igrejas, ia discipular, e de repente ele se sentava assim, igual o pastor está sentado aí, eu era Paulo, aí eu sentava do lado dele. Aí eu me lembrava que o pastor Márcio, ele perdeu um filho, porque o filho dele foi morto por causa do evangelho. Aí eu lembrava, caramba, fui eu que mandei matar o filho dele. Aí de repente ele ia cumprimentar a irmãzinha Rita, e ele lembrava que foi ele que matou o filho da irmã Rita, na época que ele não era convertido ainda. Aí uma irmãzinha da saudação assim no início do culto, ele se lembrava que ele tinha matado toda a família daquela irmãzinha, e ela vinha dar o testemunho dela, dizendo como ela perdeu todo mundo, mas como ela ainda era feliz com Jesus. E ele sabia que a irmãzinha estava dizendo que perdeu toda a família, porque foi ele que mandou matar. Imagina o peso na consciência imagina o peso na consciência de Paulo. Porque agora ele amava a igreja. Tudo que ele queria era abraçar os irmãos dele, cuidar dos irmãos dele. Mas imagina, eu causei o sofrimento para o meu irmão, eu causei o sofrimento para aquela irmã, eu causei o sofrimento para aquela senhorinha ali. O peso na consciência dele. Talvez ele tivesse ficado algumas noites sem dormir, não sei. Isso martelando na cabeça dele. Só que olha que incrível. Foi ele, talvez, eu imagino que isso aconteceu, mas em um momento talvez ele deva ter escrito o que está escrito em Romanos 8, versículo 1 para si mesmo. Talvez ele tenha repetido para si mesmo. Lá diz o seguinte: ele escreveu para a igreja de Roma: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, é como se ele dissesse para si mesmo: Paulo, você foi perdoado, Jesus já te amou, não tem por que você ficar se condenando, se Deus já te perdoou. Por quê? Porque ele tinha uma promessa, Deus tinha prometido para ele: Paulo, eu te chamei para você se tornar o meu apóstolo e pregar a minha palavra para todo mundo. Se Paulo ficasse se autocondenando, será que ele teria pregado a palavra? Será que, se Paulo ficasse se autocondenando o tempo todo, praticamente isso aqui, de página da Bíblia não ia existir. Um monte de ensinamento que hoje em dia a gente crê, a gente vive, a gente não ia ter. Por quê? Porque se ele ficasse se autocondenando, o coração dele iria se endurecer e ele não iria crer na promessa de Deus para a vida dele. E é muitas vezes o que acontece com a gente se autocondena, a gente fica lembrando das besteiras que a gente já fez, das besteiras que a gente faz. E com isso a gente coloca um empecilho e fala: eu não posso viver tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida por causa disso aqui que aconteceu no meu passado. Não aceita. Porque isso aí vai tentar impedir o cumprimento da promessa de Deus para a tua vida. Não aceita, rejeita. Jesus também falou aqui sobre a semente que foi semeada no meio de pedra. E quando ele falou de semente que é semeada em meio a pedras, fala de um coração que não tem profundidade. Ele fala aqui, todavia, visto que essas sementes não têm raiz, não conseguem ter raízes porque o terreno é cheio de pedra,
quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo abandona. Sabe, a gente conhece muitas pessoas, talvez algum de nós já tenha sido assim, que começa a ir para a igreja, tem algumas experiências com Deus, está envolvido com a igreja, gosta de vir para a igreja, está aqui no culto, sabe, sente aquele arrepio, sente aquele fogo da presença de Deus, sente o toque de Deus, e é genuíno, e realmente Deus toca. E está aqui no momento de louvor e sente uma emoção, e chora, e adora. Só que, por algum motivo, muitas vezes nós tá aqui, tem essa experiência com Deus, mas quando vem alguma dificuldade, vem algum problema, desiste. Para. Vai pensar. O que está adiantando eu ir para a igreja e isso aqui aconteceu comigo? Deus, cadê você? Por que isso acontece? Muitas vezes a gente tem que entender. Por que tanta gente que começa bem na igreja, de repente, por algum motivo, para? Ou começa bem na igreja, sabe que vai vir luta, vai vir dificuldade, mas quando elas vêm, para. Jesus está aqui falando, porque não tem raiz. Porque acolheu a palavra, mas a palavra não criou raízes em sua vida. E é isso que nós precisamos ter, irmãos, raízes. Deixar a palavra entrar no nosso coração e criar raízes. Hebreus 4, versículo 12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, imagina uma espada entrando aqui dentro da gente. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções de coração. Imagina a palavra de Deus penetrando no seu íntimo e julgando você. Sabe, mostrando para você, olha, o Ariel, você precisa melhorar nisso aqui, isso aqui você precisa mudar, ó, isso aqui tá bom, continua, mantém. Ó, isso aqui precisa melhorar mais ainda. Ó, isso aqui você para de fazer. Imagina a palavra entrando em você e te moldando lá de dentro para fora, de dentro para fora. É isso que a palavra tem que fazer. É por isso que muitas vezes nós começamos bem na igreja e por algum motivo a gente para, porque a palavra não cria raízes na gente. E é o que nós precisamos fazer. E fala, olha, quando surge alguma tribulação, perseguição, a pessoa abandona. E lembra de que Jesus falou sobre 2 homens. Um homem construiu uma casa sobre a rocha, um alicerce firme. Ele cavou bem fundo lá na rocha e ele colocou o alicerce da rocha dele lá. E outro homem construiu uma casa em cima da areia. Não tinha profundidade e ele colocou a casa dele onde não tinha firmeza. Aí Jesus disse, olha, quando veio a chuva, quando veio o vento, bateu contra aquela casa e a casa caiu. E é o que acontece com a gente não alicerça a nossa palavra na rocha, que é a nossa vida, na rocha que é Cristo. A gente não alicerça a nossa vida na palavra de Deus. Aí quando vem a dificuldade, vem o problema, a gente fica surpreso, porque a gente está parando, desistindo no meio do caminho. A gente precisa firmar nossa vida na palavra. Ler a palavra, meditar na palavra, crescer na palavra, para que a gente se mantenha firme. Jesus falou o seguinte, olha, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos alimenta. Para a gente ficar espiritualmente forte, a gente precisa ler a palavra, conhecer a palavra de Deus para a gente ficar forte. A gente precisa receber a palavra. Não ter o coração duro, mas o coração que está disposto a receber a palavra. Se você vai com fome, trabalhar se passa mal. Imagina, você vai estar com fome, você vai carpir um lote no sol quente, você desmaia. Você está com fome, você vai brigar com uma pessoa, você vai perder a briga. Você está com fome, você vai subir uma montanha, você vai desmaiar e vai ficar no meio do caminho. Por que é que, muitas vezes, nós achamos que vamos conseguir vencer os problemas da vida, as dificuldades, as tribulações, se a gente está com fome espiritual e não se alimenta da palavra? Não dá, né?
Aí a gente fica surpreso, meu Deus, me afastei, tô desanimado. A gente se desanima. Tô desanimado porque eu tô passando muito problema e tudo mais e, sabe, muito problema, eu desanimei. Não quero mais saber de Jesus. Porque a gente está enfrentando as lutas da vida sem se alimentar. A gente está fraco espiritualmente. É básico, isso é simples. Se alimenta antes de enfrentar as dificuldades. Se alimenta da palavra. E Jesus, ele fala aqui, para a gente encerrar, ele fala também sobre um tipo de semente que caiu no meio dos espinhos. Imagina, caiu lá no meio dos espinhos, ela começou a crescer, só que estava cheio de espinho em volta, e ela não conseguia crescer, sufocou ela, e ela não conseguiu produzir fruto. E Jesus fala que esses espinhos são as preocupações da nossa vida. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, recebemos algo do Senhor aqui na igreja, lendo a palavra de Deus. Às vezes Deus fala no nosso coração, nos dá uma promessa. E a gente até quer viver essa promessa de Deus. Só que a gente tem conta para pagar. A gente está com um problema com a criança na escola que está tendo nota ruim. Minha máquina de lavar queimou. E acontece um monte de coisa na vida, um monte de urgências, pequenos incêndios que a gente corre para lá para apagar incêndio, corre para lá para apagar incêndio. Então o tempo todo apagando incêndio, um monte de coisa para fazer, 1000 coisas na cabeça, um monte de preocupação. E aí a gente acaba deixando de lado a promessa de Deus para a nossa vida para apagar os incêndios. Aí surge uma proposta para a gente, aí surge algo para a gente fazer. Por quê? Muitas vezes quando a gente recebe uma promessa de Deus, demora. Tudo que é de Deus é assim, sabe? Nada no reino é miojo, é instantâneo. Demora. Por quê? Porque existe um processo para Deus moldar o nosso caráter, para que a gente possa, quando a gente conquistar a nossa promessa, o nosso caráter está aprovado por Deus. Porque senão a gente não tem estrutura para viver a promessa de Deus. Por isso que demora. Só que, de repente, a vida nos oferece algo mais rápido. O mundo nos oferece algo mais rápido. E aí a gente, ao invés de pegar e se dedicar em viver a promessa de Deus para a nossa vida, a gente pega a promessa de Deus, deixa aqui do lado, bonitinho, e baixou coisa aqui também, né? Não dá. Aí a gente fala, ó, promessa, fica quietinho aí. Eu vou ali, eu vou fazer minhas coisas, tá? Eu vou ali conquistar. Eu vou ali crescer financeiramente. Eu vou ali cuidar das coisas ali. Eu vou ali ter um relacionamento. Depois, quando tudo estiver certo, ó, depois de alguns anos, quando a minha vida estiver estabilizada, eu volto aqui, eu te pego e eu começo a viver você, tá? Promessa. A gente faz assim. A gente larga as promessas de Deus de lado para resolver a nossa vida. Aí depois, quando tudo estiver certo, a gente vai querer viver o que Deus nos prometeu. Isso aí é uma vida que não tem prioridade. Não tem prioridade. Pega aquilo que é eternamente importante, aquilo que realmente é importante para Deus. E a gente deixa de lado para correr atrás de coisa temporal, coisa que passa, coisa que não vale a pena. Quantas vezes a gente não se mata de trabalhar, larga a nossa família de lado, e de repente acontece alguma coisinha no trabalho, ele faz assim com a gente, ó. E a nossa família, que era importante, ficou para trás. Quantas vezes a gente não se mata de fazer um monte de coisa na vida, ou, cara, a gente, ao invés de estar aqui na igreja, estou lá em casa assistindo televisão, comendo churrasco, ao invés de estar aqui ouvindo a palavra, está aqui semeando para o reino de Deus, fazendo coisas realmente importantes, para assar uma carninha. Sabe? Prioridades. Assar uma carninha é muito bom, trabalhar é muito bom, mas prioridades para aquilo que é eterno. Só que existem corações, e muitas vezes nós temos esses corações que não têm prioridade. Isso me lembra de Esaú. Para a gente encerrar, isso me lembra de Esaú.
Para quem não sabe, Abraão foi chamado por Deus, recebeu uma promessa. Olha, Abraão, sai de onde você está, você vai para o lugar que eu vou te mostrar, e de ti vai sair uma grande nação. Abraão gerou Isaac, e Isaac teve 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. Tá certo? É isso, né? Me perdi aqui na linha do tempo. Ok. Teve 2 filhos chamados Esaú e Jacó. Os 2 eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Na ordem da sequência, essa bênção de ser o pai do povo de Deus seria de Esaú. Porque Esaú era o filho mais velho. Alguns minutos mais velhos, mas era. E ele era o preferido do pai dele. E ele sabia que em um determinado dia o pai dele ia abençoar ele com a bênção de primogenitura, para ele receber a autoridade para dele sair toda a nação de Israel. Só que o que aconteceu? Esaú, ele não tinha noção de prioridade. Porque um dia, Esaú estava com fome. Está morrendo de fome. Aí ele pediu para o irmão dele, o Jacó, o mais novo, ô Jacó, faz uma comida aí para mim. O que Jacó fez? Eu faço a comida para você. Mas eu só faço se você vender para mim o seu direito de primogenitura. Olha, ele falou, cara, eu tô morrendo de fome. Para que me serve essa porcaria aí, se eu tô morrendo de fome? Para matar a fome dele, de um dia, ele vendeu uma bênção que não tem nem tamanho para explicar. Ele poderia ser o pai espiritual de todo Israel, de todo o povo de Deus, mas por causa de fome, por falta de conhecimento de prioridade, por uma necessidade do momento, ele abriu mão de algo com peso e um valor eterno. E muitas vezes nós fazemos isso. Uma demandazinha nossa do momento, a gente abre mão de algo que é imensamente importante. O nosso coração se endurece. Olha só para aquela dor do momento. A gente se endurece e fica com raiva de Deus, porque a gente não está vivendo aquilo que Deus prometeu, e estamos com um probleminha aqui, e estamos com raiva de Deus por causa de um probleminha aqui, e a gente abre mão daquilo que realmente é importante. Só que se a gente mantém o coração quebrantado, a gente aceita passar por necessidades temporais para ter algo realmente importante, algo eterno, algo que dura. E é isso que Deus está te chamando para fazer. Para ser igual Jesus disse, olha, e aí Edi pode subir aqui para estar encerrando. Jesus disse, olha, e quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Deus está falando o seguinte, olha, se você, a partir de hoje, colocar prioridade na tua vida, se você não for como aquele terreno no meio do caminho onde qualquer um tem acesso, não, somente o semeador tem acesso ao teu íntimo, somente Jesus tem acesso ao teu coração. Se você for alguém que tem prioridade, se você for alguém que coloca o seu olho naquilo que é eterno, olha, você vai se tornar muito frutífero. Todas as promessas de Deus para a sua vida vão se cumprir. Cria firmeza, ouve a palavra, aceita o que Deus diz, deixa com que a palavra lance raízes no seu interior, para que você permaneça forte, permaneça firme. Passou por tribulação, por problema, por dificuldade, você continua de pé, inabalável. Se coloca em pé. Eu espero de coração que essa palavra tenha feito sentido para você. Eu espero que você guarde essa palavra no seu íntimo. E não permita que Satanás, em momento nenhum, roube a palavra do teu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero que você reflita. Será que você tem permitido com que a palavra seja arrancada do teu coração? Ou será que você tem se agarrado a cada promessa que você tem ouvido de Deus?
Eu quero que você, a partir de hoje, pense, diga para si mesmo, sabe? Eu só aceito o que Deus diz a meu respeito. Eu só aceito o que Deus diz a meu respeito. Eu só aceito o que a palavra diz. Decida no teu coração deixar a palavra lançar raízes profundas, te fortalecer, para você ficar firme em Cristo e você ser uma pessoa frutífera. Pai, esse meu irmão, essa minha irmã que está aqui na tua presença, Senhor amado, encontra no coração dele, dela, um solo fértil, onde a tua palavra pode ser semeada, Pai. Pai amado, que a tua palavra lance raízes profundas nessa vida, que esse irmão meu, que essa minha irmã, medite na tua palavra, leia a tua palavra, conheça a tua vontade, Pai, para não ser enganado por nenhuma mentira do diabo, para não ser enganado por nenhuma mentira da sociedade, para não ser enganado por nenhuma mentira que venham contar para eles, Pai. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda mentira agora seja arrancada em nome de Jesus, e somente a tua palavra prevaleça no coração. Eu declaro que cada vida aqui é um solo fértil. Pai amado, eu declaro, eu ordeno, toda preocupação seja arrancada da mente, do coração do meu irmão, toda mentira, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, cada vida é um solo fértil. Vem, Espírito Santo. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amor, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu filho, Pai. Aqui está a tua filha, quebrantando o coração diante da tua presença, Pai. Demonstrando a ti, Pai, que deseja, Pai,
viver cada promessa do Senhor para a vida dele, que deseja, Pai amado, abrir mão de sua própria vontade, para viver a tua vontade, ó Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, transforma os nossos corações, Pai, em solos férteis, onde a tua palavra vai crescer e produzir muito fruto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a dureza em nosso coração, Pai. Se existe preocupação pelas coisas da vida, Pai. Se existe falta de raízes, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Se existem pedras no nosso coração, impedindo com que a Tua palavra lance raízes profundas, Pai. Eu te peço, tira essas pedras. Tira essa preocupação, Pai amado. Tira essa falta de prioridade, Deus. E nos coloca, Pai amado, na Tua presença, como filhos que vão viver o extraordinário do Senhor para nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aproveita que você está de pé, meu irmão. Queremos te agradecer, você que assistiu a nossa live aí, que esteve junto conosco. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Que o Senhor continue abençoando você em todas as áreas. Compartilhe essa live, seja usado por Deus para edificar outras vidas. Deus abençoe.